noite, igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Que esse culto seja um culto que nos fortaleça, que nos edifique e que transforme as nossas vidas e que, saindo daqui depois, estejamos melhores. Como em Eclesiastes 3 diz, há tempo para tudo dentro dos propósitos de Deus. Então, desejo a todos agora um bom culto, que sejam muito bem-vindos, né? E que mesmo que nessa distância que nós estejamos, possamos estar unidos em corações, em alegrias, em bênçãos de Deus e nas aflições também, compartilhando depois o nosso momento de intercessão. Então, eu desejo a todos agora um bom culto, que todos se sentam acolhidos. Faremos agora também a oração de adoração. Então, oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por este momento, porque o Senhor tem sido bom conosco, tem cuidado das nossas vidas. Senhor, fortifica também, Senhor, para que sempre enxerguemos a sua mão, o Senhor é um Deus misericordioso, que tem nos abençoado e que tem cuidado de nós, um Pai de amor e de bondade. Senhor, te pedimos agora também que fique com esse culto, que ele seja para honrar e engrandecer o seu nome. Nós te pedimos e agradecemos tudo no nome santo de Jesus. Amém. Convite à adoração. Leitura alternada de Salmo 119, dos versículos 105 a 112. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor, ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos, todavia não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram um laço, contudo, não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim. Amém. Momento de confissão. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, 5. Faremos agora a oração silenciosa
E logo após o interlúdio musical, teremos a oração feita pelo nosso irmão Danilo. Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? A palavra do Senhor diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos orar? Glorioso Deus, Santíssimo Pai, eu coloco diante de Ti as nossas vidas, diante do Teu altar, e lhe peço, Senhor, tem misericórdia, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, tudo aquilo que temos feito que tem te desagradado, que tem nos afastado de Ti. Perdoa, Pai, os pecados que cometemos na nossa mente, porque temos pensado coisas más, temos alimentado muitas das vezes pensamentos malignos. Tem misericórdia de nós. Perdoe-nos pelos pecados que cometemos dentro da nossa própria casa. Cometemos pecado tratando mal aqueles do nosso próprio lar, agindo de forma errônea com a esposa ou com o marido, filhos, pais. Tem misericórdia de nós, que sejamos canais de bênção para dentro da nossa casa. Lhe peço também, Pai, pelos pecados que cometemos dentro do nosso trabalho, ou por trapacear, ou por não trabalharmos da forma correta, com todo o ânimo que precisamos, ou que temos as atitudes que temos que agir. Senhor, perdoa os nossos pecados como cristãos, por não fazermos a diferença muitas das vezes, por não termos um coração de servo, por não assumirmos o chamado do Senhor pelas as nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Pai. Eu lhe peço, Senhor, guie-nos por caminhos de arrependimento. Em o nome de Jesus, Senhor, abençoa as nossas vidas. Guie-nos, Pai, para que venhamos estar sempre no centro da Tua vontade, Te agradando através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos. Perdoa-nos por sermos muitas das vezes omissos ao Teu desejo, ao Teu coração, à Tua vontade em nós. Perdoe-nos, Pai, como nação brasileira. Por sermos brasileiros, pedimos perdão pela nação brasileira, pelos pecados que o Brasil comete, seja ele por corrupção, idolatria e tantos outros, Pai, pela promiscuidade que tem cada vez mais crescido em nossa nação. Tenha misericórdia de nós, Pai. Perdoe os nossos pecados. Perdoa a nossa nação. Em nome de Jesus, é o que lhe peço. Amém. Declaração de graça. E, como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De consagração das vidas, dízimos e ofertas. Escutaremos o louvor. Para que nesse momento, quem quiser fazer a sua contribuição, pode estar fazendo através da conta da igreja projetada no slide. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra
verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifico o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Oremos agora em consagração das vidas, dízimos e ofertas. Senhor nosso Deus, amado Pai, neste momento, Senhor, estamos aqui para te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, porque o Senhor é bom, o Senhor tem misericórdia de nós e tem cuidado de nós. Senhor, muito obrigada, e que todas essas ofertas, tanto das vidas quanto a parte financeira, seja para engrandecer e glorificar o seu nome e para que a sua obra aqui na terra seja feita e seja feita com excelência. Senhor, cuida dos membros de todas as igrejas aqui que estão participando do nosso culto, de todas essas pessoas que estão aqui conosco, que o Senhor possa estar sempre fortalecendo e ajudando, Senhor, todos os seus servos. Nós te pedimos e agradecemos tudo no nome santo de Jesus. Amém. Hino 172 do Inário Evangélico, Convite às Crianças. Cantaremos apenas a terceira estrofe. Senhor nosso Deus, abençoe cada criança que está aqui e aquelas que não puderam assistir, que no próximo domingo elas venham e assistam. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Abençoa a mamãe, o papai, o titio, a titia, a vovó, o vovô e o bisa. Abençoa também a minha saúde. Obrigada por esse dia muito bom. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado também por esse dia. Alimento. Protege as pessoas dos coronavírus. Que ele não pode para a nossa casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.
aleluia, 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 Primeira leitura, Isaías 55, de 10 a 13, feita pelo nosso irmão José Araújo. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que, primeiro, reguem a terra e a fecunde e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará com que me apraz. Prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz, sereis guiados. Os montes e os azoiteiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, memorial eterno que jamais será extinto. Escolhi o caminho da verdade, propus-me a seguir os teus juízos. Salmo 119, 30. Nossa segunda leitura está em Romanos 8, de 1 a 11, nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, e que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o que se inclina para a carne, cogita as coisas da carne, mas aquele que se inclina para o Espírito, as do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e a paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto aquele que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós Espírito, aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tem dado vida. Salmo 119, 93. Primeira leitura em Mateus 13, de 1 a 9, e após, de 18 a 23. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1.
Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem, arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quando a semente caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Todos. Maravilhosos são os teus testemunhos, portanto, a minha alma os guarda. Nunca meus lábios cessarão, ó Cristo, de bendizer-te, de cantar-te glória, pois guardo numa teu amor imenso, grata memória. Amém. Façamos agora a oração de iluminação com a nossa irmã Carol Natal. Olá, vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha abençoar o teu filho, Deus. Que o Senhor venha abençoar a vida do pastor, ó Pai, que o Senhor venha iluminá-lo, Pai, para que ele venha trazer, Senhor, uma palavra de amor, uma palavra de paz, uma palavra, Senhor, que traga refrigério, Deus, à vida, Senhor, dessas pessoas que irão ouvir a tua palavra neste momento, Pai. Que elas possam ser transformadas, que o coração delas, ó Deus, esteja aberto para receber, Senhor, mais da tua palavra, mais do teu amor, ó Deus, neste momento, Pai. Ó Senhor, eu venho te pedir também que o Senhor venha cuidar de nós neste momento tão difícil, ó Deus, de pandemia, e que as pessoas possam, Pai, cada vez mais confiar em Ti e saber, ó Deus, que só Tu és o caminho. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço e te agradeço. Amém. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías 55, de 10 a 13, declara a veracidade e eficácia da palavra de Deus. Romanos 8, de 1 a 11, esclarece sobre a impossibilidade de ser seguidor de Cristo sem ter o Espírito Santo. E retorna à questão da eficiência da lei de Deus nas vidas de quem está em Cristo. Por fim, Mateus, capítulo 13, 1 a 9, depois 18 a 23, demonstra a efetividade da palavra de Deus em dar frutos na vida dos que se convertem. O cenário descrito em Isaías é uma linda alegoria sobre a encarnação do Messias. Meditarmos sobre o texto nos faz perceber que sua palavra não são os sons ou letras, mas a própria existência que o universo tem no falar de Deus. Realçamos 3 pontos nessa profecia: que a promessa se cumpre, que ela vai além do que podemos esperar ou imaginar e que produz abundantemente a graça na vida de seu povo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Isaías
que está em um contexto de pessoas desanimadas. O exílio babilônico parece ser permanente. Eles já estão há 50 anos no exílio. Não se consegue ver a possibilidade da salvação de Javé. Muitas vezes experimentamos na vida um momento de dificuldade em que não vemos solução. Aí a exortação do profeta entra em cena. A promessa de Deus se cumpre. O exílio é um modelo de transformação da realidade. Ou melhor, o retorno do exílio. A experiência que o povo vai ter com a restauração de Deus nos mostra que não é apenas uma volta a uma condição anterior. Podemos recorrer ao testemunho da história de Jó. Vemos a salvação, a restauração de Deus sobejamente em sua graça. A palavra de Deus não tem limites em sua realização, pois ela provém do Todo-Poderoso. O desafio para nós, então, não é apenas aguardar a salvação, porque a fé é colocada sob um holofote. Ela deve apresentar-se vigorosa e renovadora, não em um saudosismo de coisas passadas, mas na confiança que Deus tem algo melhor. O compromisso de Deus explícito nas Escrituras se realiza e age na realidade humana, transformando-a conforme a sua vontade. Além de acontecer, a palavra de Deus é boa. Primeiro, porque ela é a presença do próprio Deus. Para reforçar essa ideia, o versículo 1 do capítulo 1 de João apresenta a palavra divina, Logos, como sendo o próprio Deus. O verso 11 de Romanos 8 complementa essa realidade ao afirmar que se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus, também vivificará o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. É oportuno destacar 2 versículos antes, o versículo 9 do mesmo capítulo, onde o apóstolo ressalta que é impossível ser seguidor de Cristo sem ter o Espírito Santo. Vivenciar as Escrituras Sagradas é mais do que crer em promessas, mas é crer no próprio Deus. A palavra de Deus é boa porque ultrapassa as expectativas. A expressão que Efésios 1:9 utiliza é o beneplácito de sua vontade, quer dizer, o agrado, a confirmação da vontade de Deus. Voltando ao capítulo 55 de Isaías, o verso 11 diz que além de agradar a Deus, a palavra prospera. Aquele que crê pode confiar na palavra divina com tranquilidade, pois em Deus não existe a capciosidade que às vezes encontramos no ser humano, as pegadinhas
falaciosas da palavra. Então, se oferece uma coisa e se oculta o que realmente ela é, e quando acontece, não acontece dentro das expectativas. Não é assim que ocorre com a palavra de Deus. Quando Deus fala, ele cumpre. A vontade de Deus é eficaz, porque acontece na vida do ser humano. E ela é eficiente, porque ela é boa e agradável. A palavra de Deus produz frutos. Assim sendo, a palavra não é só teoria. Verificando a palavra dabar, palavra hebraica, que traduzido é palavra, né? Quer dizer, é a expressão hebraica que representa a palavra, nós vemos que ela tem um significado concreto. E esse significado, né, perspassa os textos do Novo Testamento, que são escritos por judeus, apesar de na língua grega. Então, quando lemos, por exemplo, João 1:3, em que diz que o universo, né, que todas as coisas foram feitas por ele, pela palavra, e depois vemos em 11:3 de Hebreus que através da palavra foi criado o universo. Então vemos que a palavra de Deus não são as letras registradas em papel ou qualquer outro meio, mas é o falar do Espírito Santo através das Escrituras Sagradas, dessas palavras registradas. E só assim, com o falar do Espírito Santo, que essas palavras verdadeiramente se tornam palavra de Deus e dão os frutos que são agradáveis a Ele. Importante ainda, meus irmãos, esclarecer uma coisa. Não devemos confundir a palavra de Deus com palavras mágicas, com palavras que têm poder em si mesmas, ou como acreditava na superstição medieval, né, que o simples declamar palavras ou passagens das Escrituras tinham um poder em si mesmos. A palavra só tem poder porque ela está intrinsecamente ligada ao próprio Deus. Não se diferencia o falar de Deus do próprio Deus, porque Ele é a sua palavra, como vimos agora há pouco nos textos de João, capítulo 1. Quer dizer, Deus, Ele fala conosco. E esse pronunciamento das palavras de Deus, enquanto sendo de Deus, expressando a sua vontade, é que tem poder. Este, então, é o ponto principal da leitura da Bíblia. É deixar o Espírito Santo falar através das Sagradas Escrituras. E assim, através do vivenciar essa palavra, elas têm vida, são eficazes, eficientes, poderosas. E é interessante lembrar que, além de ser realizadora e de ser boa, ela também é generosa. Vejam as alegorias, tanto de Isaías quanto do livro de Mateus, a parábola das sementes, que eles dão muitos frutos. Ninguém lança uma semente para colher uma semente. Você lança a semente para colher a espiga ou para colher os muitos frutos de uma árvore. Então, a palavra de Deus na vida do fiel
ela faz o que é agradável a Deus e dá muitos resultados. A palavra de Deus, eterna e viva, é o próprio Cristo. Nele, as promessas são cumpridas, a boa vontade de Deus aos homens é revelada e a justiça do Pai se verifica e dá os frutos de vida. A Bíblia é a palavra de Deus, porque nela se aprende sobre a revelação do Pai no Filho eternamente. Observar o que a Bíblia diz já é uma ação do próprio Espírito Santo em nossas vidas, que atende à vontade do Todo-Poderoso e produz os frutos de justiça e salvação que o agradam. O final do texto de Isaías mostra a beleza da ação da palavra de Deus sobre o seu povo, sobre o coração daqueles que creem, quando ele fala assim, que em meio ao espinheiro e a sarça, que também é uma planta espinhosa e eram sinônimos de desolação, surgirão o cipreste e a murta, que são madeiras de qualidade e são aromáticas. Então, eles são uma figura de que a desolação é substituída pela bonança, pelo bem. A alegria e paz é a boa vontade de Deus para conosco e se cumprem em uma vida de comunhão com o próprio Deus através de Cristo. Apeguemo-nos com firmeza às nossas esperanças, certos que aquele que prometeu é poderoso e fiel para cumprir. Amém. Momento de intercessão. Os pedidos e agradecimentos podem ser colocados nos grupos de comunhão e edificação e família IPU Atibaia, no WhatsApp, pelo Facebook da Igreja Presbiteriana de Atibaia ou aqui no canal do YouTube. Após, nossa irmã Marina Natal fará a oração. Oremos. Pai, escuta estes pedidos que os teus filhos te fazem. Pedimos ainda que acalente o coração daqueles que estão aflitos e que dê forças àqueles que estão fracos e que ilumine o caminho daqueles que estão nas sombras. E que nos faça também, Pai, instrumento para que entendamos a necessidade dos nossos irmãos, que ajudemos de alguma forma, Senhor. Agradeço ainda a vida de todos os irmãos da igreja e de seus entes queridos. Nós sentimos o seu amor, Pai, todos os dias. Obrigada. Que seja feita a sua vontade, Pai. Amém. Agora, nesse momento, faremos juntos e em pé a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam convosco, irmãos e irmãs, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre.
Amém. Adoramos, adoramos aquele que venceu. Adoramos, adoramos aquele que venceu. Pois não há pecado, culpa maior que seu amor. Não há nada que façamos que o possa perdoar. Não há força nesta terra que o possa derrotar, nem cadeias ou prisões que não possa arrebentar. Adoramos, adoramos aquele que venceu. Adoramos, adoramos aquele que venceu. Pois não há pecado ou culpa maior que seu amor. Não há nada que façamos que o possa perdoar. Não há força nesta terra que o possa derrotar, nem cadeias ou prisões que não possa arrebentar. Adoramos, adoramos aquele que venceu. Adoramos, adoramos aquele que venceu. Adoramos, adoramos aquele que venceu. Adoramos, adoramos a Cristo que